Casais muito felizes têm mais chance de se separar do que casais infelizes. Parece loucura? Eu também achei, mas depois que você entender o que vou te contar nos próximos minutos, você vai repensar completamente a forma como trata as pessoas que mais ama na sua vida. Carpinejar acabou de virar minha cabeça do avesso, e eu preciso compartilhar isso com você agora. Se você está em um relacionamento, presta muita atenção no que vem a seguir. Se você tem amigos verdadeiros, isso aqui vai fazer você ligar para eles hoje ainda. E se você está sozinho, essas lições vão te preparar para nunca mais errar quando o amor chegar. Fica comigo até o final, porque a lição número 7 vai te fazer chorar de verdade. Lição 1. A loucura compartilhada é a verdadeira amizade. Sabe aquela frase que todo mundo repete? Fulano é louco. Pois é, a gente usa isso como se fosse um problema, um defeito grave. Mas Carpinejar virou essa lógica de cabeça para baixo e me mostrou algo que mudou completamente minha visão sobre a amizade. Ele disse uma coisa que me arrepiou. A pior coisa na vida não é ser louco. A pior coisa na vida é ser louco sozinho. É ter uma loucura sem assistência, sem testemunha. Porque quando você compartilha sua loucura com alguém, quando alguém embarca na sua aventura maluca sem nem saber direito para onde vai dar, é aí que nasce a verdadeira amizade. Pensa comigo. Quantas vezes você teve uma ideia absurda, fora da caixa, completamente fora da realidade, e teve alguém que, ao invés de te frear, te julgar ou te chamar de irresponsável, simplesmente falou: cara, não entendo nada disso que você está falando, mas eu vou junto. Essa pessoa é rara. Essa pessoa é ouro puro na sua vida. Nossas melhores amizades não nasceram em jantares elegantes, em conversas politicamente corretas ou em ambientes controlados. Elas nasceram quando alguém topou pular de bungee jump com você sem conferir a corda. Quando alguém entrou no carro às 3 da manhã porque você disse que precisava dirigir para clarear a cabeça. Quando alguém defendeu sua ideia maluca na frente de todo mundo, mesmo achando que talvez não desse certo. Dividir a loucura é transformar o absurdo em normalidade. É fazer a pessoa não se sentir sozinha, não se sentir estranha, não se sentir julgada. E olha que interessante, os amores também são assim. Todo amor verdadeiro é uma loucura compartilhada. É uma aposta sem garantias. É você pular sem saber se a corda vai aguentar. Então para de tentar ser tão sensato, tão equilibrado, tão normal o tempo todo. Suas loucuras compartilhadas com as pessoas certas vão criar as memórias mais importantes da sua vida. E no final, quando você olhar para trás, vai perceber que seus melhores amigos não foram aqueles que te aconselharam com sabedoria nos momentos difíceis. Foram aqueles que enlouqueceram junto com você nos momentos impossíveis. Lição 2. Intensidade não é defeito, é virtude. Agora vem uma porrada que a sociedade não quer que você saiba. Desde criança te ensinaram que você precisa ser equilibrado, controlado, moderado. Se você demonstra muita emoção, é dramático. Se você se entrega muito, é dependente. Se você sente as coisas com muita força, é intenso demais e precisa se acalmar. Mentira, tudo mentira. Carpinejar olhou nos meus olhos e disse: não podemos pedir permissão ou licença para a intensidade. A intensidade é uma virtude, não é um defeito. E quando ele disse isso, eu senti que estava sendo libertado de uma prisão que nem sabia que estava. Porque a verdade nua e crua é essa. Se você é intenso, você vive com fome. Você vive com ânsia de ser feliz. Você não aceita mediocridade, não aceita mesmice, não aceita viver pela metade. E o mundo odeia isso porque te controlar fica mais difícil. Todo mundo quer que você seja equilibrado porque equilíbrio é previsível, é controlável, é seguro. Mas sabe o que mais o equilíbrio é? Tédio, monotonia, morbidez. É você vivendo uma vida sem sal, sem tempero, sem sangue pulsando nas veias. Pessoas equilibradas são pessoas reprimidas. Elas sufocaram tanta coisa dentro de si mesmas que viraram versões diluídas de quem realmente são. Cadê a espontaneidade? Cadê o encanto? Cadê aquele frescor de conhecer alguém de verdade e não saber para onde a conversa vai? Cadê a curiosidade genuína? Cadê o improviso?
O intenso é o único ser humano que vive inteiramente presente. Ele não está preso no passado se lamentando. Ele não está ansioso no futuro se preocupando. Ele está aqui, agora, completamente entregue ao momento. E por causa disso, ele transforma cada momento vivido em algo sagrado. Sabe por quê? Porque o intenso coleciona despedidas. Ele vive cada encontro como se fosse o último. Cada abraço como se não houvesse amanhã. Cada conversa como se fosse a última oportunidade de dizer o que precisa ser dito. E isso não é drama, isso é consciência, isso é estar vivo de verdade. Então, se alguém te chamar de intenso demais, sorria e agradeça, porque essa pessoa acabou de te dar o maior elogio da vida dela sem nem perceber. Você tem fome, você tem ânsia, você não se comporta. E comportar-se é exatamente o contrário de viver. Comportar-se é deixar seu coração bater em silêncio para não incomodar ninguém. Mas seu coração não foi feito para ficar quieto. Ele foi feito para fazer barulho. Lição 3. Felicidade é quando mente e corpo estão no mesmo lugar. Essa aqui é uma das mais profundas e urgentes para a nossa geração. E aposto que você vai se identificar de uma forma assustadora. Carpinejar me perguntou algo simples. Joel, o que é felicidade para você? E antes que eu pudesse responder com alguma frase bonita e filosófica, ele mesmo respondeu: felicidade é quando a mente e o corpo estão no mesmo lugar. Parece simples, mas é revolucionário. Porque a verdade é que nós passamos a vida inteira com o corpo em um lugar e a mente em outro. Você está almoçando com sua mãe, mas sua mente está na reunião de daqui a pouco. Você está jantando com seu parceiro, mas sua mente está naquela mensagem que você precisa responder. Você está brincando com seu filho, mas sua mente está no problema do trabalho que você não conseguiu resolver. Nós nos tornamos especialistas em estar ausentes enquanto estamos presentes. E aí criamos uma ilusão coletiva perigosa. A gente privilegia a mensagem que recebe, não a pessoa que está na nossa frente. Pensa comigo, quantas vezes você interrompeu uma conversa real com alguém de carne e osso na sua frente para responder uma mensagem no celular? E o pior, a gente ensina isso para os nossos filhos. A gente mostra para eles que quem está longe é mais importante que quem está perto, que o virtual tem prioridade sobre o real, que a urgência inventada da nossa cabeça vale mais que o momento presente. Carpinejar contou uma história que me quebrou. Ele disse que já passou por uma situação onde ficou sem celular por 24 horas. Na primeira hora, desespero total. Na segunda, pânico. Na terceira, ansiedade. Mas sabe o que aconteceu na sexta hora? Libertação. Ele descobriu que é bom ficar sem telefone. Que a vida acontece quando você para de ficar esperando ela acontecer através de uma tela. E quando o celular novo chegou, sabe o que ele descobriu? Nada. Nenhuma mensagem importante, nenhuma urgência real. Ninguém tinha entrado em contato. Porque a verdade é essa. Nós criamos a urgência na nossa cabeça. Não é você que faz o celular vibrar sem parar. É sua ansiedade que te faz acreditar que todo mundo está tentando falar com você o tempo todo. Somos surdos ao nosso próprio corpo. A gente só escuta o batimento do próprio coração quando está no colo de alguém, em contato físico real com outra pessoa. O resto do tempo, a gente vive desconectado de si mesmo, fugindo de si mesmo, evitando si mesmo. Felicidade não é conquistar coisas, não é ter sucesso, não é realizar sonhos. Felicidade é você estar onde você está. É sua mente e seu corpo finalmente se encontrarem no mesmo espaço e tempo. É você ter paz suficiente para escolher onde quer estar, ao invés de ser abduzido, sugado, arrastado para todo lado pela ansiedade. Então hoje, agora, faça um teste. Desligue o celular por 1 hora. Só 1 hora. Senta, respira, olha em volta. Percebe onde você está de verdade. Escuta seu corpo. Escuta seu coração. E se você conseguir fazer isso, você vai experimentar uma felicidade que nenhum like, nenhum comentário, nenhuma notificação jamais conseguiu te dar. Lição 4. Seus desafetos têm mais respeito que seus amores. Prepara o coração porque essa verdade aqui dói. E dói porque você vai se reconhecer nela de uma forma brutal e honesta.
Carpinejar soltou uma bomba que me deixou sem palavras. Nossos desafetos têm mais respeito do que os nossos amores. Quando ele disse isso, eu gelei, porque eu sabia que era verdade. Você também sabe, a gente só não gosta de admitir. Pensa comigo. Quando você vai falar com alguém que você não gosta muito, que você tem algum atrito, alguém que não é da sua intimidade, como você se comporta? Você escolhe bem as palavras. Você espera o momento certo. Você pergunta: posso falar agora? Você tem um minuto? Você é educado. Você é cuidadoso. Você não quer ser mal interpretado. Agora pensa como você fala com quem você ama, com sua mãe, com seu pai, com seu parceiro, com seu melhor amigo. Você interrompe. Você fala de qualquer jeito. Você nem percebe o tom de voz que usa. Você cobra. Você reclama. Você exige. E pior, você parte do pressuposto que essa pessoa vai te entender porque ela te conhece. Ah, se ele me ama, vai me perdoar. Ah, se é minha família, não preciso ter cuidado com as palavras. E aí fazemos o quê? Já pressupomos que vamos errar com quem amamos. E essa é a maior armadilha dos relacionamentos: achar que intimidade te dá o direito de ser negligente. Carpinejar me fez uma pergunta que mudou tudo. Quantas vezes você elogia quem você ama? A gente elogia o desconhecido no trabalho quando ele faz algo bem feito. A gente elogia o garçom quando o seu atendimento é bom. Mas com quem a gente ama? Silêncio. Mas a gente só elogia em ocasiões solenes. Dia dos Pais, formatura. Então aqui vai o desafio. Hoje, agora, você vai elogiar alguém que você ama. Você vai descobrir uma riqueza nessa pessoa e vai devolver para ela. Essa lição aqui vai te libertar de uma pressão social absurda que você nem sabia que estava carregando. Carpinejar disse uma frase que eu quero que você grave na sua mente agora: o silêncio nunca é burro. Nunca. E depois completou: uma pessoa falando, falando, falando tem muito mais chance de ser burra. Isso é revolucionário, porque a gente vive numa sociedade que valoriza quem fala muito, quem tem opinião sobre tudo, quem se posiciona o tempo todo, quem nunca fica quieto. A gente confunde eloquência com inteligência, confunde tagarelice com conhecimento. E no processo, a gente se força a falar sobre coisas que não entendemos só para não parecer ignorante. Deve ter muito conhecimento guardado. A gente automaticamente atribui sabedoria ao silêncio. Agora, quando você vê alguém falando sem parar, dando palpite em tudo, tendo certeza absoluta sobre todos os assuntos, o que você realmente pensa lá no fundo?
Essa pessoa não sabe ouvir. Essa pessoa precisa provar algo. Essa pessoa tem medo do vazio. E sabe qual é a verdade mais dura? Todos os seus problemas estão abaixo do seu nariz. Você não enxerga o óbvio porque o óbvio está em você. Não sabe? Não fala. Não tem certeza? Não espalha. Não entendeu? Calma, presta atenção, anota, espera. São mandamentos simples que poderiam evitar 90% dos problemas da sua vida. Familiares, com amigos, de negócios, de conselho. E sabe qual é a maior falha que ele percebe? As pessoas não param para ouvir. Elas já estão formulando a tua resposta enquanto o outro ainda está falando. E no fim, ninguém está realmente comunicando nada. Quando ele acorda de manhã, olha para a pessoa que ele mais ama na vida, que é a Beatriz, a esposa dele, e se pergunta secretamente: quem é ela? Não pode se acostumar. Ela é uma nova pessoa. Quem é ela hoje? Ele não pode se fiar em tudo o que já construíram. Ele precisa ouvi-la como se fosse a primeira vez. Não pode interrompê-la acreditando que sabe o que ela vai falar. Não pode se antecipar com uma solução sem entender verdadeiramente qual é o problema. Porque intimidade não é tudo que você já teve com alguém. Para conseguir isso, você precisa dominar a arte do silêncio. Precisa aprender a se calar quando não tem nada de valor para acrescentar. Precisa entender que escutar é um ato de amor, que prestar atenção é um presente raro nos dias de hoje, que dar espaço para o outro falar é dar espaço para o outro existir. Então, da próxima vez que você sentir aquela urgência de falar, de dar sua opinião, de contar sua versão, de interromper, de corrigir, respira fundo e escolhe o silêncio. Porque o silêncio nunca é burro, mas falar o que não deve, na hora errada, sem pensar, sem necessidade, isso sim é burrice. E você é inteligente demais para cair nessa armadilha. Lição 6. Quem é ela hoje? A pergunta que salva relacionamentos. Agora a gente vai entrar numa das lições mais práticas e transformadoras que Carpinejar compartilhou comigo. E se você está num relacionamento, seja de 2 meses ou de 20 anos, essa aqui pode salvar tudo que você construiu até agora. Ele me contou que todo dia, quando acorda, olha para Beatriz e faz uma pergunta secreta para si mesmo. Quem é ela? E não é uma pergunta retórica, é uma investigação genuína, porque ele não pode se acostumar com ela, não pode tratá-la como mobília, não pode presumir que já sabe tudo sobre ela. Ela é uma nova pessoa a cada dia. E isso não é poesia barata, é a mais pura verdade. Um luto afeta a sua vida, uma mudança de trabalho afeta a sua vida, uma briga com um amigo afeta a sua vida, estamos sempre sendo diferentes. Somos camaleônicos, sempre trocando de pele, evoluindo, mudando, nos transformando. Mentira, você não conhece. Você conheceu quem ela era, mas quem ela é hoje? Isso você só descobre se perguntar, se ouvir, se observar, se estiver presente de verdade. E tem um erro fatal que todo casal comete depois de um tempo. Parece que estamos juntos para consertar o outro, para apontar defeitos, para resolver problemas, para corrigir comportamentos. A gente esquece que estamos juntos para admirar o outro. Quando foi a última vez que você admirou seu parceiro? Quando foi a última vez que você parou, olhou e genuinamente se encantou com quem essa pessoa é? Não pelo que ela faz por você, não pelo papel que ela cumpre na sua vida, mas por quem ela é em essência. Carpinejar me disse que quando ele faz essa pergunta, quem é ela hoje, a atenção dele muda.
a atenção sensorial muda. Ele trata com mais honestidade emocional. Ele revisita os acordos sempre, revisita a visão sempre, porque relacionamento não é contrato fixo, é negociação constante, é escolha diária, é renovação de votos invisíveis. E ele me fez refletir sobre algo profundo. Você tem algum tabu com sua esposa? Algum tema que não pode ser falado? Algum assunto proibido? Alguma verdade escondida? Se a resposta for sim, você está criando dentro de si quem vai se separar dela. Você está construindo um estranho dentro de você. Porque tudo que você não diz vai se acumulando, vai crescendo. E um dia você acorda e tu percebe, ela não me conhece mais. Mas a culpa não é dela, a culpa é sua, porque você guardou, você omitiu, você escondeu. Você criou uma versão editada de si mesmo e apresentou isso como se fosse a verdade completa. Todo divórcio é tudo o que você não partilhou. Todo divórcio já está dentro de você antes de se manifestar no mundo externo. Ele começa quando você deixa de falar, quando você deixa de estar presente, quando você deixa de opinar, quando você deixa de tomar a iniciativa, quando você deixa de dizer eu não quero, quando você deixa de dizer eu quero. Não deixe crescer a omissão. Não deixe a falta de comunicação virar um câncer silencioso no seu relacionamento. Porque quando você perceber, vai ser tarde demais. A distância vai estar tão grande que nem ponte consegue mais conectar. Então faça o exercício do carpinejar. Amanhã de manhã, quando você acordar, olhe para a pessoa ao seu lado e pergunte secretamente: quem é ela? Quem é ele? Perceba as mudanças, celebre a evolução e mostre que você está presente, que você está vendo, que você está aqui de verdade. Lição 7. Todo divórcio já está dentro de você. Essa lição aqui é uma extensão natural da anterior, mas ela vai ainda mais fundo. E eu preciso que você entenda isso porque pode mudar completamente o destino dos seus relacionamentos. Carpinejar foi cirúrgico quando disse: todo divórcio é tudo o que você não partilhou. Todo o divórcio já está dentro de você. Isso não é culpabilização, é conscientização. Porque a grande maioria das separações não acontece por traição, por falta de dinheiro ou por incompatibilidade. Acontece por acúmulo de silêncios. Você guarda uma mágoa pequena, depois guarda outra. E mais outra, até que você tenha um arquivo gigante de ressentimentos não ditos, de expectativas não comunicadas, de necessidades não expressas. E um dia você explode. Ou pior, você simplesmente desiste. Fica frio, distante, indiferente, e a outra pessoa não entende o que aconteceu. Mas era tudo tão bom. De onde veio isso? Não era tudo bom. Você só fingiu que era. Você omitiu. Você engoliu, você guardou e agora está pagando o preço. Tem gente que entra em relacionamentos sabendo que não é para ela. Os alarmes tocam, os alertas piscam em vermelho, os amigos ficam ressabiados. Todo mundo ao redor percebe que aquilo não vai dar certo, menos você. Ou melhor, você percebe, mas não recua. Por quê? Porque você já fez propaganda desse romance. Você já contou para todo mundo como está feliz. Você já postou foto, já apresentou para a família, já disse que nunca esteve tão apaixonado. E agora você não quer se arrepender do merchandising do amor. Você fica refém do que os outros pensam. Fica preso na própria narrativa. E é capaz de ficar 1, 2, 3 anos numa farsa, só para não admitir que errou, para não dar o braço a torcer, para não ouvir "eu avisei". Mas tem um outro extremo que é igualmente destrutivo. Tem gente que só fala mal da relação, só reclama, só aponta defeito. Você acha que algum amigo vai gostar desse seu amor? Não. Você acha que alguém vai fazer questão de jantar com essa pessoa? Não, porque você assassinou a reputação dela antes mesmo de dar uma chance real. Somos nossas palavras, e as palavras que você escolhe sobre seu relacionamento criam a realidade dele. Se você só fala problema, só enxerga problema. Se você só destaca defeito,
só vê defeito. Mas se você protege, valoriza, enaltece, você fortalece. Capinejar me deu um conselho que eu vou levar para a vida. Tenha um círculo seleto de amigos. Eles são seus conselheiros, seus orientadores. E não espalhe o que você não tem certeza. Não divulgue algo que acabou de começar. Não conte vantagem antes da hora. Começou algo, foi muito bom? Ótimo. Mas vamos esperar, vamos ver como vai reagir. Vamos dar tempo ao tempo. Porque a gente conta todas as nossas novidades de modo precipitado. E isso destrói negócios, destrói relacionamentos, destrói oportunidades. Quantos negócios foram desfeitos porque você contou vantagem antes? Porque você não ficou quietinho, porque você precisava provar para alguém que estava bem, que estava crescendo, que estava conquistando. E por que a gente faz isso? Porque somos infelizes e queremos novidades constantes para disfarçar nossa insatisfação, para esconder nossa insuficiência. Quem conta e precisa contar novidades que estão no berço, na origem, são pessoas infelizes. Porque quando você é feliz de verdade, você tem um paz, uma serenidade que é capaz de guardar seus próprios segredos. Você não precisa da validação externa. Você não precisa do like, do comentário, da aprovação. Tem segredos que você não tem que contar para ninguém. São seus. Lide com isso. Espere o tempo certo. Cultive internamente. Proteja o que é frágil. Dê tempo para a coisa amadurecer. E quando estiver forte, sólido, inabalável, aí sim você compartilha. Porque você acaba sendo prisioneiro das palavras que espalha. Tenha mais contenção, tenha mais sabedoria, tenha mais paciência. E, principalmente, não deixe crescer dentro de você aquilo que vai destruir seu relacionamento. Fale, comunique, seja honesto, seja vulnerável, seja verdadeiro. O divórcio não começa na briga, começa no silêncio. Não deixe ele crescer. Lição 8. Casais muito felizes têm mais chance de separação. E agora a gente chega numa das lições mais chocantes e contraintuitivas que Carpinejar soltou durante nossa conversa. Quando ele disse isso, eu precisei processar por alguns segundos porque parecia absurdo, mas quando ele explicou, fez todo o sentido do mundo. Casais muito felizes têm mais chance de separação do que casais muito tristes. Banalizar tudo o que já viveram lado a lado. Podem achar que é corrente, constante, automático e que não precisam se esforçar muito mais. Mas a verdade é que estamos sempre nos esforçando. Sempre. Um relacionamento não se sustenta sozinho. Ele não tem piloto automático. Ele exige presença constante, exige renovação diária, exige que você não normalize o extraordinário. Em Carpinejar me contou uma história linda. Ele falou sobre o dia que comprou um guarda-roupa com a Beatriz. Era um guarda-roupa simples, parcelado em 36 vezes. E a alegria deles era genuína, era pura, era intensa, porque aquilo representava algo, representava construção, representava progresso, representava parceria. Hoje ele pode comprar um guarda-roupa à vista, pode comprar um muito mais caro, muito mais sofisticado, mas ele nunca pode perder a alegria daquele primeiro guarda-roupa, porque aquilo é simplicidade fundadora, é essência. É isso. E ele tem uma preocupação constante na vida dele. Não perder a simplicidade, mesmo conquistando coisas, mesmo evoluindo, mesmo crescendo, porque quanto mais você tem conquistas, mais você corre o risco de achar que é normal, de naturalizar, de banalizar. Casais tristes, por mais contraditório que pareça, às vezes se esforçam mais. Eles sabem que as coisas não estão boas, então eles tentam, eles investem, eles buscam soluções, eles não dão nada como garantido porque nada está garantido. Mas casais muito felizes
podem cair na armadilha da complacência. Ah, a gente está bem, não precisa fazer mais nada, já chegamos lá. E é aí que começa o declínio silencioso. Carpinejar me ensinou que ele sempre quer ter a alegria do guarda-roupa comprado em 36 prestações. Sempre. Não importa quantos guarda-roupas mais caros ele possa comprar hoje. Aquela memória, aquela sensação, aquela simplicidade precisa estar sempre viva. Porque aquilo é mais do que um móvel. É uma metáfora do relacionamento. É sobre fazer espaço para o outro. É sobre você ocupar a prateleira de cima e deixar as melhores para o outro. É sobre dizer, tá bom, esse espacinho tá bom para mim, é suficiente. Porque o que você quer mesmo é que o outro tenha alegria. Você quer que o outro tenha mais alegria do que você. E essa simplicidade fundadora é o que protege o relacionamento. Porque quando você lembra de onde veio, de como começou, do que vocês passaram juntos, você não banaliza, você não trata como garantido. Você celebra, você agradece, você renova o compromisso todos os dias. Então, se você está num relacionamento feliz, excelente, mas não relaxe, não normalize. Não ache que pode parar de se esforçar, porque a felicidade não se sustenta sozinha. Ela precisa ser cultivada, regada, protegida, celebrada. Lembre do primeiro guarda-roupa, da primeira viagem, do primeiro apartamento, da primeira conquista juntos e trate cada conquista nova com a mesma intensidade, com a mesma gratidão, com o mesmo espanto daquele primeiro momento. Porque no fim, não é sobre o tamanho da conquista, é sobre o tamanho da gratidão. E casais que mantêm a gratidão viva, esses sim, são indestrutíveis. Lição 9. Perdão não é dado no início, mas no final prepara, porque essa lição aqui vai virar de cabeça para baixo tudo o que te ensinaram sobre perdão. E provavelmente você já errou muito por não saber disso. A gente cresce ouvindo que perdoar é um ato de grandeza, que você precisa perdoar para seguir em frente, que guardar rancor faz mal para você. E tem até aquela frase que todo mundo repete: perdoar é se libertar. Mas Carpinejar me mostrou que existe uma distorção gigantesca nisso tudo. Ele foi direto. Você perde muito tempo esperando um pedido de desculpa do outro. Você para a sua vida. E aí vem o golpe. Dizem que você precisa perdoar para seguir adiante. Não. Você precisa seguir adiante para se perdoar. Espera. Como assim? Ele explicou. Você não tem controle sobre os sentimentos do outro. Você não tem poder sobre as opiniões de alguém que te magoou. Então por que você fica preso esperando que essa pessoa mereça seu perdão? Por que você fica refém de uma mudança que talvez nunca aconteça? Deixe ir. Não consegue perdoar? Está tudo bem. Você não precisa perdoar. E aqui vem a parte revolucionária. Existe uma obrigatoriedade do perdão que banaliza o perdão. O perdão não é para ser dado de qualquer jeito ou para qualquer um. O perdão se faz pelo merecimento. O outro tem que se esforçar mais do que você. Ele precisa realmente intensificar o trabalho dele para corrigir o comportamento dele. Não dê o perdão de mão beijada. O perdão é conquista do outro. Não tire essa conquista do outro. Não facilite essa conquista do outro, porque o perdão vai fazer o outro crescer. Mas não dê o perdão como entrada de crediário. Sabe o que a gente faz? A gente perdoa para ver se a pessoa é capaz de mudar. Está errado. É o contrário. O perdão tem que ser dado no final, não no início. A pessoa muda? Muito bom. A pessoa se desenvolve? Ótimo. A pessoa mostra que é diferente, que vai agir diferente. Aí você chega para ela e perdoa. Mereceu. É por serviço concluído. Não é adiantamento. Se você perdoa com antecedência, o outro vai pensar: não preciso fazer nada diferente. Já tenho o perdão. Você pensa que o perdão é excesso de tolerância? Não é. A pessoa recebeu o perdão tão fácil que pode errar de novo. Um perdão mal dado contribui para a reincidência. Entendeu a gravidade disso? Você achando que está sendo bonzinho, generoso, evoluído,
e na verdade está alimentando o ciclo destrutivo. O perdão deve ter rigor para mostrar o quanto você foi profundamente magoado, o quanto você foi ferido. Porque tem coisas que o tempo não vai perdoar no seu lugar. Tem gente que carpinejar não consegue perdoar e nenhum tempo vai apagar isso. O que ele pode fazer? Se movimentar, criar lembranças felizes, evoluir, se aperfeiçoar para que aquilo que causou ferida e cicatriz se torne cada vez mais minúsculo. A cicatriz vai diminuindo com o tempo, desde que você use bem o seu tempo. O perdão que queremos dar é para a gente se sentir melhor. Mas ele não apaga o que aconteceu. Perdão não é desmemória. Perdão não é esquecimento. Você vai continuar lembrando. Só que você pode lembrar sabendo que a outra pessoa realmente se importou depois com tudo o que ela fez de errado. É responsabilidade efetiva. Perdão é mérito. E mérito se conquista, não se dá de graça. Lição 10. Amadurecer é diminuir a casa. Essa lição aqui é poesia pura transformada em sabedoria prática. E eu garanto que você nunca pensou em amadurecimento dessa forma. Carpinejar pintou uma imagem na minha cabeça que não sai mais. Ele disse: você aprende que alguns quartos você fecha a porta e não volta. Tem ainda a casa para usar. Precisa daquele quarto? Não. Fecha a porta e não olhe para trás. Ele estava falando sobre relacionamentos tóxicos, sobre pessoas que te machucaram, sobre capítulos da vida que precisam ser encerrados. E aí ele solta: amadurecer é diminuir a casa. A gente cresce pensando o contrário, pensando que amadurecer é ampliar, é conquistar mais, é ter mais amigos, mais contatos, mais conexões, mais espaço, mais tudo. Mas não, crescer é enxugar. Você tem uma casa de 200 metros quadrados na sua vida. Relacionamentos, compromissos, preocupações, pessoas. E conforme você amadurece, vai fechando portas, vai ficando com 150, depois 100, depois 50. E ele fecha com essa frase matadora: ser feliz é no fim da vida sua alma ter o tamanho de um kitnet. Um kitnet. Você consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Não tem cômodo escondido, não tem coisa acumulada, não tem peso desnecessário. É espaço honesto, é alma honesta, porque a alma não é para mansões. A alma não foi feita para carregar um monte de gente que não importa, um monte de preocupação que não faz sentido, um monte de compromisso que não agrega nada. E aí ele faz uma analogia que me destruiu. Ele pergunta: quando você era jovem, qual era o tamanho da sua mala? Pequenininha, cabineira, leve. E aí ele questiona: por que então a gente quis aumentar tanto a bagagem? Quanto menor a mala, maior a aventura. E isso é regra. Dá para ir mais longe, menos peso, nada te prende, nada serve como âncora. Você tem mobilidade, e mobilidade gera adaptação. Quanto mais você tem, menos você se adapta. Menos você pode estar presente. Você fica preso às suas posses, às suas obrigações, aos seus compromissos. Você perde a leveza, perde a liberdade, perde a capacidade de improvisar. Bagagem diminuta é deixar espaço para lembranças, não para materiais. É trocar objeto por memória. É escolher experiência ao invés de acúmulo. E conforme você vai amadurecendo, você vai se reduzindo. Você não precisa nem mostrar que é inteligente. Só mostra que é inteligente quem sabe pouco. Quando você realmente sabe, você não ostenta. Você não precisa provar nada. Você não precisa se explicar. Você não precisa ficar pedindo licença. O que é seu, ninguém tira. E o que não é seu, por que você está carregando? Então faz esse exercício. Olha para a sua vida agora. Quantos cômodos você tem? Quantas portas abertas que deveriam estar fechadas? Quantas pessoas ocupando espaço que não merecem mais? Quantos compromissos sugando sua energia sem retorno real? Começa a fechar portas, começa a enxugar, começa a diminuir a casa.
Porque felicidade não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos, é sobre caber inteiro dentro de você mesmo, é sobre sua alma ter o tamanho exato da sua essência. Nada mais, nada menos. Um kitnet. Simples, honesto, leve, livre. Lição 11. A saudade está morrendo e isso é trágico. Essa lição aqui me assustou porque eu percebi que é verdade. E você também vai perceber. E quando perceber, vai sentir um aperto no peito. Carpinejar foi categórico. A saudade está morrendo. A saudade é um sentimento em extinção. Antes você morria de saudade. Hoje, no máximo, você sente falta. E tem uma diferença gigante entre essas duas coisas. Saudade é profunda, é visceral, é aquela dor gostosa de lembrar de algo tão bom que dói não estar mais vivendo. Sentir falta é superficial, é temporário, é descartável. E por que a saudade está morrendo? Porque quando você está em casa, você nunca está realizando uma só tarefa. Você está falando com alguém, mas olhando o celular. Você está assistindo algo, mas respondendo mensagem. Você está comendo, mas trabalhando. Somos incentivados à simultaneidade. E a simultaneidade nos leva à desmemória. Quanto mais simultâneos, mais desmemoriados. É o Alzheimer digital. Se você está em casa fazendo 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo, você não guarda seus registros pela casa. Todo mundo anda perdendo coisas com mais frequência. Onde coloquei o cartão? Onde coloquei o celular? Onde coloquei a bolsa? As pessoas estão esquecendo onde colocaram seus pertences porque estão ocupadas com o celular ou com qualquer outra coisa e não registram. Se você não registra, você não tem memória. Se você não tem memória, não tem saudade. E isso é trágico porque a saudade é o que torna uma pessoa especial, inesquecível. Se você não tem saudade, você vai banalizar todo mundo, vai tornar todas as pessoas semelhantes umas às outras, intercambiáveis, substituíveis, porque os relacionamentos estão cada vez mais líquidos, porque a pessoa está mais casada com o celular do que com o outro. Carpinejar disse algo que dói. A pessoa sofre mais com a perda do celular do que com a perda da pessoa, porque a memória está mais no celular do que na pessoa ou na relação. Se você não esteve presente no relacionamento, você não tem o que lembrar. Você não vai sentir saudade. Você não vai se arrepender. Você simplesmente vai substituir pessoas. E tem um dado assustador. A infância é a única fase da nossa vida que continua com todas as outras. Sua criança interior segue com você. A adolescência termina, a juventude termina, tudo termina, menos a infância. Por que você lembra do nome de todos os colegas da primeira série, mas não lembra o nome da pessoa que conheceu ontem? Porque na infância você estava presente. Você não estava atolado de informações. Qualquer encontro era decisivo. Hoje a gente não registra mais nada porque está tudo diluído, tudo simultâneo, tudo superficial. E quando não há registro, não há memória. Quando não há memória, não há saudade. Quando não há saudade, não há amor real. Porque dizem que a saudade é triste, mas a saudade é feliz. Significa que você viveu algo bom, que você esteve presente, que você tem o que lembrar, tem o que celebrar, tem o que carregar no coração. Triste é se arrepender de tudo que você não fez. Triste é poder e não fazer. Triste é ficar especulando como seria diferente se você tivesse dito, se tivesse aparecido, se tivesse tentado. O não vivido destrói qualquer existência. Então para de viver simultaneamente. Para de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Para de estar com alguém enquanto pensa em outra pessoa. Para de jantar olhando para o celular. Para de conversar respondendo mensagem. Escolhe estar onde você está, registra, memoriza, sente, vive, porque só assim você vai ter saudade. E ter saudade é a prova de que você realmente viveu algo que valeu a pena. Preserve a saudade. Você vai sofrer mais, mas também será feliz como nunca. Lição 12. Você só sofre porque já foi muito alegre. E chegamos na última lição. A mais profunda, a mais emocionante, a que me fez parar e respirar fundo porque tocou numa ferida que eu nem sabia que estava aberta. Carpinejar me contou que dias atrás, fragilizado por uma virose, ele chorou tanto,
Chorou tanto com medo de perder a mãe dele. Às 2:30 da manhã, ele mandou mensagem para ela. Está tudo bem com você? E ela respondeu às 6 da manhã. Vou responder às 6 porque eu te amo. E aí vem a pancada. Você só sofre porque um dia foi muito alegre. Só sofremos porque um dia fomos alegres. Você não tem como se defender da morte de quem você tanto admira, do pai ou da mãe. Você sempre vai ser uma criança chorando. E aqui vem uma observação que me quebrou. Já notou que adulto não chora? Quando você chora, é sempre uma criança chorando. O choro de você é de uma criança. A voz não muda com o choro. Sua tristeza nunca cresce. Ela continua com a mesma pureza, a mesma vulnerabilidade, a mesma fragilidade da criança que você foi um dia. Porque a dor é a prova de que você amou. A dor é a evidência de que você viveu algo real. A dor é o preço que você paga por ter tido a coragem de se abrir, de se entregar, de estar presente. E no fim vale a pena? Cada lágrima vale a pena? Carpinejar escreveu no card que ele me deu aqui. A verdade não depende de segunda chance. E isso resume tudo. A verdade é dita de primeira. O amor é vivido de primeira. A vida é agora, não depois, não amanhã. Agora. Então vai. Vive, ama, chora, sente, está presente. Diminui a casa, aumenta a alma, preserva-lhe saudade. E nunca, nunca esquece. Você só sofre porque já foi muito alegre. E isso, meu amigo, é a maior bênção que existe. Obrigado por estar aqui. Obrigado por confiar no meu trabalho. E obrigado por fazer parte dessa comunidade incrível que busca evolução real todos os dias. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, vive intensamente, porque intensidade não é defeito, é virtude. Um forte abraço. E que você tenha a coragem de deixar ir tudo que precisa ser deixado e de abraçar tudo que merece ser vivido.